Era uma coisa, era diferente, havia menos gente a sair à noite, digamos que era menos democrático, mas as pessoas saíam mais dias. Ou seja, se tu fosses ao Grífanos ou ao Batô, ou uma segunda-feira estavam cheios. Terça estavam cheios, quarta estavam cheios. Ser DJ nessa altura era... Tu não tinhas o spotlight, as pessoas não sabiam, tirando os amigos, não sabiam o nome dos DJs. Os nomes dos DJs não era uma coisa que fosse anunciada, por isso não havia apetência das pessoas para quererem fazer aquilo. Ou gostavas muito de música e aquilo estava-te no sangue e tinhas necessidade de partilhar essa música e querias pôr as pessoas a dançar. Ou então as pessoas não faziam porque achavam que havia uma hipótese de carreira ali, bem antes pelo contrário. Ser DJ não era propriamente uma coisa muito diferente do que ser empregado barman, percebes? Era uma coisa que muito pouca gente queria ser. Eu costumo dizer que o DJ era o gajo que perdia a ação toda, porque os teus amigos e as pessoas que estavam a dançar, se houvessem umas miúdas para meter conversa e para continuar a noite ou fazer o que quer que seja, elas eram todas controladas até ao fim da noite, por isso quando o DJ saía não havia nada, ia para casa ouvir música. Era um bocado tradicional, não existia nada, havia aqueles pubs, os pubzinhos muito clássicos, muito conservadores, pronto, que era um bocado para mim uma chatice, somente que vinha das Américas, já com um conceito de divertimento noturno completamente diferente. E portanto isto em finais de 81 e sempre com o fito de abrir um bar que aconteceu em 1975, que foi o Aniki Bobó. Nos anos 80, talvez porque a noite fosse exatamente... saíssem menos pessoas e essas pessoas saíssem mais, havia uma relação muito próxima e muito íntima entre determinados sítios noturnos e os movimentos artísticos, todos, nomeadamente artes plásticas. Era um meio que sempre me agradou e que eu estava um bocado envolvido, mas as coisas aconteceram por si, quer dizer, eu ofereci um espaço diferente e com uma abertura muito grande a esses meios, e esses meios retribuíram, passando a frequentar praticamente diariamente e trazendo projetos para dentro do Aniki Bobó. O que fez com que o António Laio, exatamente, resolvesse organizar um festival internacional de performance no Porto, e essa cumplicidade que havia com os locais noturnos levou a que os sítios preferenciais para as performances fossem 3 sítios no Porto, que era o Aniki Bobó, o Lux e a Indústria. E foi uma pedra no charco na altura em Portugal, em termos artísticos, porque foram convidados a fina flor da performance internacional, que chegaram a Portugal com projetos completamente diferentes daquilo que nós estávamos habituados, somente na parte do seu radicalismo, coisas muito duras, muito fortes, que abalou um bocado aqui a estrutura artística no Porto. Quer dizer, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma artista estendida no chão no meio do Aniki Bobó e com um fulano que fazia parte da performance a fazer xixi em cima, não é? E depois, entretanto, os intervenientes que estavam a assistir à performance, também alguns começaram também a tirar a coisa para fora e aquilo foi um festival
de fazer xixi em cima da senhora. Não é? Havia sítios que já misturavam música eletrónica com outra música. Eu acho que o primeiro espaço no Porto com boa música, ou seja, entras ali e ali só ouves boa música, foi no Sense. Que era um sítio onde tu ouvias desde Talking Heads ou My Life in the Bush of Ghosts do Brian Eno e do David Byrne, coisas mais pop tipo Orange Juice, Certain Ratio, Cabaret Voltaire, e inclusivamente as primeiras coisas de house. Estava lá toda a gente que eu conhecia e pronto, e a música não podia parar, e não havia as condições eram, não se comparam, quer dizer, de disco para disco as diferenças de volume sonoro eram enormíssimas, pela própria pensagem dos discos, por tudo e mais alguma coisa, e porque também tinha uma mesa de mistura muito, muito fraca. E olha que metia às vezes 600 pessoas lá dentro. Um sítio que tinha lotação para ir para 50. É-me estranho, saudoso e um pouco amargo falar da amnésia, porque eu acho que vivi o máximo e o mínimo lá. O Amnésia foi o primeiro sítio do Porto a apostar claramente na música de dança eletrónica. Apareceu durante o boom do house e do acid house, e era um sítio feito um bocado à imagem das discotecas de Ibiza, que na altura, para além da cena londrina, eram, pelo menos no verão, o centro do underground do house e do acid house na Europa, não é? Do que eu ouço ainda das pessoas dessa fase, todas elas são muito saudosas desse tempo da amnésia, porque o clube em si não tinha nenhum acabamento lindo, aquilo era bruto mesmo, era cimento, a decoração eram tipo peças de carros, tipo escapes, panelas, o que é que for, penduradas à parede. Era tudo muito seco, muito bruto, portanto o que valia ali era a música, era o encontro das pessoas, é meio kitsch quase falar este tipo de coisas, mas era o que tínhamos na altura e aquilo funcionava em pleno assim. Portanto, a amnésia foi, por assim dizer, a explosão. Aquilo não foi uma implosão, foi mesmo uma explosão, porque acho que foi a primeira vez que eu comecei a notar que às sextas-feiras tínhamos uma fila de gente a entrar e 2/3 da fila falava inglês. Os tipos vinham de Inglaterra aqui para ir a um clubezinho ali na primeira linha de areia dali de Francelos, o que era um feito na altura. E, portanto, mas eu acho que nem eu na altura, se eu pensar bem, tinha consciência do que é que se estava a passar. A vida na altura dos portugueses, já veio dizer há pouco, está a ser agitada por uma novidade. São as Raven Parties, que nasceram na Grã-Bretanha e que estão a ter um grande êxito em Portugal. São festas semi-secretas, muitas vezes ilegais, porque se prolongam depois das 4 da manhã. As Rave Parties começaram em Inglaterra. Os adolescentes britânicos não tinham nem dinheiro nem idade para poderem entrar nas discotecas da moda. E foi assim que organizaram festas secretas, com DJs convidados e o seu som preferido. Em Portugal, as raves têm acontecido de forma mais desorganizada e estão a funcionar mais como um protesto contra a lei que obriga as discotecas a fecharem às 4 da manhã. As rave parties não têm hora para acabar, acabam quando a última pessoa sai da pista de dança. É nas rave parties que se ouve o techno mais pesado. E as raves têm esse sabor de diferença, a fugir à rotina da discoteca, do bar onde se vai todos os dias. A minha vivência de raver
como cliente foi lá fora, foi em Manchester, no final da década de 80, antes de ir para a tropa. Quase que andei a fugir de casa para poder ter essas experiências. Depois o meu avô castigou-me, obrigou-me a vir para Portugal. Nós em Portugal conseguíamos fazer e juntar um grupo de produtoras, na altura todas elas quase ilegais, não é? Era mais grupos de amigos com nome próprio, com uma marca que se criou, e fazíamos esses eventos em castelos nacionais, aliás. Na altura apareceu uma revista, a Music Magazine, que era a grande concorrente da DJ Magazine inglesa, que trouxe para Portugal uma equipa enorme de DJs e de produtores de eventos e pôs-nos na capa a dizer Paradise Called Portugal, porque realmente Portugal era um paraíso, porque eles não entendiam como é que nós poderíamos beber até a noite toda, poderíamos beber nas autoestradas a transportar os DJs, havia bebidas alcoólicas nas bombas de gasolina das autoestradas, podia-se fumar em qualquer sítio do recinto, as drogas eram praticamente livres e fazíamos isto em espaços públicos de património mundial, tipo Castelo de Montemor, nós tínhamos essa autorização. Isso para eles enquanto eles faziam tudo de forma à rebelia, de forma pirata, de forma ilegal, nós tínhamos o consentimento, nós conseguíamos ter polícia às vezes a abrir caminho para poder levar os DJs a horas para os eventos, quer dizer, era uma coisa impensável. Quando o movimento começa a ficar grande, torna-se urbano, há sempre aquela tentativa de abrir o clube próprio. Entravas no Rox, era um cheiro, uma coisa, chegavas, aquilo tinha uma descida, quando chegasse lá embaixo não precisavas de ter tomado nada para sentir já algum efeito. Em 94 tive um convite que surgiu para trabalhar na discoteca Rox em Vila Nova da Gaia. E foi aí que tudo começou para mim, o início da música dance, a minha carreira, acho eu, começou mesmo a partir do Rox. O Rox foi a casa que trouxe todos os grandes nomes do underground, desde Josh Winkler, Hunt Garnier, Danny Tenaglia, Carl Cox, Jeff Mills, os ícones e os iluminados da música eletrónica, tanto na área do house como na área do techno, passaram pelo Rox. O Rox chegou a ser considerado o quarto melhor clube a nível mundial, não é? Não só a programação, que eu cheguei a ver, por exemplo, os Underworld a tocarem num clube, não é? Que é uma coisa inédita. Se pensares hoje em dia, os Underworld a tocarem num clube é uma coisa assim quase impensável. Mas o Rox foi sem dúvida a meca, talvez aqui, Portugal até, acho eu, a nível de música de dança. Acho que o house esteve sempre mais ligado àquela coisa mais do mais tarde, mais drogas e mais o devaneio da noite, propriamente a música. Estou a falar do público, como é que o público encarava o house. As drogas, rolava tudo. Penso eu que rolava tudo. As drogas fazem parte também no mundo da música. Não é que o Rox tivesse tipo um dealer ou qualquer coisa do género, que não tinha, mas havia muita gente lá dentro que tinha produto para vender. Não se sabia na altura que se podia estar a mexer com a saúde das pessoas, porque as pessoas que estavam lá dentro já tinham gasto o dinheiro todo que tinham e ainda havia muitas horas de festa pela frente. E o facto de começarem a usar a casa de banho para consumir a água fez com que a gerência deixasse de faturar. E é verdade que elas chegaram a ir a algumas zonas da sanita onde sai água limpa e metiam a garrafa de água e tiravam. Era o desespero de necessitar de beber, necessitar de líquidos e não ter dinheiro para os comprar e querer continuar a festa. Essa fase já foi uma fase de extremos. Quando se abre demais uma porta, que era uma porta fechada e underground para um núcleo de pessoas que sabia o que é que estava lá, a tendência é saber-se demais, não é? E aquilo descambar, e depois houve cenas de porrada, de pancadaria, houve cenas de polícia e pronto. Sei, foi no ano Iquibobó, eu estava com o Pedro Tenreiro, o ano já não te posso precisar qual foi, mas foi meados de 90s, e lembro-me qual foi a faixa.
comecei a passar aquilo. Era uma quinta-feira de dezembro, o Aniki não estava muito cheio, mas lembro-me que comecei, quando o Jazz Note começou, estavam, não sei, 80 pessoas no Aniki, e quando a faixa, passei as seguidas, e quando a faixa do Ronnie Size acabou, que era a segunda, estavam para aí 15. O que é que vocês querem? Diz que está a rotação errada. Estes gajos são malucos ou qualquer coisa assim. Ficaram assim a olhar para nós. O curioso é que passado 2 meses ou qualquer coisa, eu encontrei uma boa parte dessas pessoas a vibrarem ao som do drum and bass e a defenderem a pé juntos, que adoraram aquilo desde o início e defendiam o drum and bass desde o início. A catedral do drum and bass era sem dúvida o Meia Cave, onde as pessoas iam a seguir ao Nicky Bobó e onde o drum and bass resultava. Eram os dois polos culturais da Ribeira. Era onde as pessoas começavam a noite no Nicky e acabavam no Meia Cave. O drum and bass era um género completamente novo, completamente surpreendente. É quase das poucas coisas em que os britânicos se podem orgulhar de ter criado um género mesmo deles. E por pessoas como o Ronnie Size e o DJ Crust, de gajos que sampleavam Roy Ayers, que sampleavam clássicos de rare groove para, a partir daí, construírem faixas de drum and bass. Pude-me aperceber nas festas em que fui como DJ de jungle ou do drum and bass, foi de que, se eu fosse pegar num rácio do que era a Faculdade de Belas Artes e a Faculdade de Arquitetura, a de Belas Artes devia estar lá toda. Isso era inequívoco. Nós levamos o drum and bass a Serralvos. Aliás, a Serralvos até levamos techno. Nós levamos tudo a Serralvos. Lembro-me do primeiro contacto deste marca de chegar à minha beira, quase com medo de falar comigo. Eu devia ter... alguém devia pintar uma imagem terrível de mim, que eu era a pessoa mais inacessível do mundo. E eu lembro que foi tão direto com eles a dizer assim, mas... não, gostamos muito do trabalho. E assim, ok, qual é bom? Gostávamos de poder trabalhar as coisas. O quê? Tipo, um agenciamento, não sei o quê. Fixe, tira-me uma carga de trabalhos das costas, mesmo que eu não tenho pachorra para ter que tratar esse tipo de coisas. E eles, mas podemos mesmo? Não sei. Eu, claro, meu, qual é o stress? Projeto no qual eu estive envolvido, que foram os Mute Life Department, albergava um artista plástico, que é o Pedro Tudela, e um outro artista gráfico, que é o Pedro Almeida. Os Mute Life abraçaram a parte do jungle, naturalmente um bocado por minha culpa, mas porque era algo que a mim e ao Tudela era muito, muito querido. Kamikaze surgiu como um projeto editorial. Eu era AR da Valentim, num selo que se chamava Norte-Sul, e a Norte-Sul, como o nome indica, tinha 2 núcleos da AR, um no Porto, outro em Lisboa. E o AR em Lisboa era o Rui Miguel Abreu, pessoa que eu conheci a trabalhar e de quem fiquei muito amigo e que descobrimos que tínhamos exatamente os mesmos gostos e que tínhamos bastante afinidade. Isto era a mesma coisa que nós conseguirmos juntar lá fora um Giles Peterson com, sei lá, um David Tup. E não estou a pôr as expectativas muito altas, porque para o país que nós temos, eles são isso. Então os dois cozinhamos a Kamikaze e fomos com muito medo e com pouca esperança de vermos o projeto aprovado, apresentar o projeto à administração da Valentim. Eu gostava muito de Space Boys, muito. Desde o primeiro Maxi, eu achava a melodia, o Martin em português. E os Clipnoise, na altura, era talvez o naipe de instrumentistas mais calibrado que tínhamos neste país. E eles produziram uma coisa completamente fora daqueles
trâmbitos normais com que eles produziam os álbuns. Tens Mr. Spock, que é o Alex FXCO, que é um projeto basicamente de base drum and bass, mas que já antecipava aquilo que mais tarde se veio a chamar o Nu Jazz. Illmatic and Phaser, que é um projeto do serial dos Mind the Gap comigo, que era um projeto de house, um bocado inspirado nas coisas do Moodyman, um bocadinho entre o Moodyman e as coisas francesas, os Motorbass e não sei o quê. Tivemos na altura uma proposta de uma distribuidora inglesa para fazer distribuição para todo o mundo, que era a Ideal, que distribuía grande parte das editoras-chave inglesas da altura. Mas quando levamos essa proposta à administração da Valentim, eles acharam que a proposta de contrato era leonina, acharam que as condições eram muito pesadas, não tiveram provavelmente a visão de perceberem que nós tínhamos que começar por baixo antes que ninguém nos conhecia. Há uma altura em que o jungle começa a entrar num ciclo extremamente pesado. Na altura era um público muito mais adulto, muito mais arte, mais informado em termos musicais e as drogas ainda não estavam lá muito metidas no meio. As pessoas que começam a coabitar como consumidores nas festas, começa a dar-se uma viragem ali muito grande. Neste momento o público de drum and bass é um público muito adolescente, muito virado às drogas. Hoje em dia não vou a festas de drum and bass. Não consigo. Não consigo estar num sítio onde estou preocupada constantemente com os bolsos, com a carteira, com o miúdo que está todo estriquinado ao meu lado, com as pessoas que estão comigo. Não consigo, não stress, é muito stress. A partir de 2001, 2002, as pessoas estavam um pouco cansadas de tudo o que era um bocado mais pesado. Aparece um clube a trabalhar aquilo que se pode chamar Deep House e House mais left field, mais independente e alternativo, de uma forma consequente, que era o Urban Sound. Os primeiros Phil Asher, Hardways, as primeiras vezes que vinham cá sem ser conhecidos por ninguém, para uma crowd de 50, 60 pessoas, às vezes menos. Houve, depois do Urban Sound, teve várias aparições em sítios diferentes. Mas o Urban Sound que eu falo, a altura decisiva do Urban Sound, foi quando foi na Alfândega, em Miragaia. Depois do Urban Sound apareceu o 31. A cena do 31 era muito mais jazzy. Portanto, repare, e este, no fundo, o jazz e a soul foram sempre quase as duas fontes de inspiração da música que por lá andava, quer ela fosse drum and bass, quer ela fosse house, quer ela fosse acid jazz, quer ela fosse whatever, percebes? No início, o 31 tinha mais a ver com a cena nu jazz, aquilo que na altura se chamava nu jazz. Estamos a falar dos Jazza Novas, dos Rainer Trubis, dos Michael Huttons, dos Four Heroes, dos Giles Peterson. E o 31, tal como estamos ainda nos anos 90, eu afirmo que o Urban Sound era o sítio do Deep House, o 31 era o sítio das linguagens jazzísticas. E depois a indústria. A indústria já fez as coisas noutras proporções. Era uma casa para 1000 pessoas. Eu acho que o grande jump, e lá está, 2002, a partir de 2002 mais ou menos, que o Deep House teve foi a partir, quando a indústria começou a fazer uma programação regular, todas as sextas. Nessa altura, foi quando, 2003, 2004 mais ou menos, não, 2004, foi quando o Electro surgiu cá em Portugal.
já estava a acontecer há algum tempo lá fora, mas surgiu com força em Portugal. O Gustavo já estava notado com coisas mais pesadas, com techno, com o minimal. Ele desceu do electro para o techno e o techno estava completamente em alta na altura. Foi uma viragem quase ali, e tipo, uma viragem assumida e que correu bastante bem. A segurança da Ribeira era conseguida de uma forma um bocado pouco lícita, porque as pessoas, os bares pagavam para ter segurança e pagavam a pessoas da Ribeira que controlavam, digamos, as ruas e as pessoas. E enquanto isso funcionou assim, a Ribeira era um sítio que podia assustar algumas pessoas, mas era segura. Tu não vias pessoas a serem assaltadas diariamente na Ribeira, nem a serem espancadas. Isso não existia. Isso começa a existir talvez no fim dos anos 90. A população da Ribeira se sentiu um bocado incomodada por pessoas de fora da Ribeira terem vindo fazer os seus negócios na Ribeira, num bairro completamente guetizado, e depois, devido ao sucesso e à quantidade de espaços que abriram na Ribeira, atraiu uma multidão tão grande que, de facto, também começou a ser muito difícil a convivência entre pessoas que dormem e as pessoas que se divertem, e começou a criar conflitos. Para além das máfias, mas que isso continua a existir na noite, que é uma coisa característica da noite. O Aniki fechou precisamente por causa disso. O mal-estar cada vez era mais intenso. Aliás, já com o Aniki fechado, veio culminar com esta infeliz série de acontecimentos em que havia uma gangue dita, a gangue da Ribeira, portanto, que eu conheci desde miúdos, e que cresceram, e que foram 20 anos de Aniki Bobó, portanto eu conheci os pequeninos, e que veio dar aquilo que eu presumia que ia acontecer, que era um avolumar de conflito e de chatices. Não vou estar aqui a dizer no meu tempo que era bom, não é? Acho que se perderam coisas que são irrecuperáveis. Se à noite não houvesse música, eu não estava nesse negócio. Isso garanto-vos. Eu acho que sou um felizardo por ainda poder trabalhar naquilo que gosto. O que me leva a passar música é a necessidade que eu tenho de partilhar as minhas descobertas, e como eu sou completamente viciado em discos, e como gasto uma fortuna por mês de discos e compro uma quantidade brutal de discos, não consigo que esses discos estejam fechados em minha casa, não é? E que eu não os consiga ouvir com companhia. Por isso, a melhor forma de os partilhar é passar música.